Boa tarde a todas as cidades aí presentes. Hoje a gente tem uma videoconferência, vai debater sobre acidentes com animais peçonhentos, visão geral e ofidismo. É o Dr. Adebaldo de Andrade Filho, que é médico plantonista do Serviço de Toxicologia do Hospital João 23, que tem uma ampla experiência em relação a esse tema. Então, como eu sempre coloco para vocês, é oportunidade para essa capacitação e também para discussão, tendo dúvidas em relação ao que foi apresentado, podem ir fazendo as perguntas durante, que serão respondidas todas ao final da exposição, e sobre casos clínicos relacionados ao tema, é a oportunidade de discutir com um especialista que realmente tem experiência e sabe sobre o assunto. Então, eu desde já agradeço ao Dr. Adebaldo pela disponibilidade, por estar vindo aqui nesse horário que não é muito fácil, né, para os convidados, e é um grande prazer, em nome do Serviço de Saúde, estar recebendo ele aqui. Então, eu passo a palavra ao Dr. Adebaldo para a gente dar início à apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer ao Dr. Gustavo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu trabalho já há mais de 20 anos no Hospital João 23. Quando o Dr. Gustavo me convidou, ele pediu que fosse uma visão mais ampla, contemplando todos os animais. Mas seria complicado, em 40 minutos, nós fazermos essa abordagem geral. De maneira que eu trouxe aqui dados recentes de Minas Gerais em relação a esse tipo de acidente e coloquei em foco o acidente ofídico, que gera mais dúvidas no diagnóstico e na condução, para que a gente possa discutir. Como nós vamos ter alguns minutos depois para discutir, nós eventualmente poderemos colocar outros agentes. Vamos então começar. Eu trouxe aqui dados de Minas Gerais de 2007 até 2011. Nos últimos 5 anos são dados, obviamente, acidentes notificados. Esses dados foram colhidos através da ficha do SINAM. É lógico que tem uma subnotificação, mas a gente observa um crescimento do número de casos de 2007 para 2011 e hoje já ultrapassando aí 20.500 casos de acidentes por animais peçonhentos no nosso estado. É interessante que, disparado, como primeiro lugar, provocando acidentes por animais peçonhentos, nós temos os escorpiões. Mais de 60 mil dos 94 mil casos registrados são de escorpionismo, sendo que em algumas regiões isso assume uma importância maior, como por exemplo a região metropolitana de Belo Horizonte, onde nós temos um grande número. Só para vocês terem uma ideia, no Hospital João 23 nós atendemos por ano 1.100, 1.200 casos de acidente escorpiônico, num único hospital. Em segundo lugar, nós temos os acidentes provocados por serpente, que vai ser o nosso tema abordado, e 10 mil casos de aranha. Abelhas, provavelmente aqui a subnotificação é mais importante, já que a maioria desses acidentes são acidentes leves e muitas vezes não notificados através da ficha do SINAM. E de 2002 para cá, nós começamos a registrar no nosso estado acidentes provocados pela lagarta, pela lonômia, levando a quadros graves, distúrbios hemorrágicos, mas felizmente não assumiu ainda a importância. A gente esperamos que não assuma a importância que tem para os estados do sul do país. Começando aqui então no ofidismo, no Brasil nós temos cerca de 250 espécies de serpentes, e dessas, menos de 1/3 é peçonhenta. Lembrando que peçonhenta é aquele animal que produz veneno e tem um aparelho especializado para inocular veneno. Tem 4 gêneros importantes nessas 70 espécies, estão distribuídas em 4 gêneros que têm importância médica. O acidente botrópico, que é responsável pela maior parte dos acidentes no Brasil. No Brasil isso é praticamente 90%. No nosso estado é um pouco diferente, nós vamos mostrar daqui a pouco. Acidente
crotálico, que são as cascavéis, micruros, que são as corais, e laquético, que é um acidente que praticamente nós temos um número muito pequeno de registros em Minas Gerais, e nós, inclusive, questionamos se esses acidentes são realmente laquéticos, já que a serpente do gênero laquético, ela praticamente não existe mais aqui no estado de Minas Gerais. Esses dados aí são dados de acidente ofídico de Minas Gerais de 2007 até abril de 2012. Então são dados bem recentes, totalizando aí 18.500 acidentes. Desses, como eu falei, tem uma diferença em relação ao que nós vimos no Brasil, que eu disse que 90% dos acidentes são por botrópico. Aqui, em Minas Gerais, tem um número maior de acidentes por serpentes do gênero crotálico, as cascavéis. Isso muito provavelmente relacionado com clima, solo, vegetação. E aí, praticamente chegamos a 16% de acidentes por cascavéis. Em preto aqui, destacado, a gente vê acidentes por laquético, que são as surucucus, que muito provavelmente estão relacionados com erro de notificação ou algum problema no diagnóstico, já que nós, como eu disse, nós não temos essas serpentes. Em azul aqui, mais de 11%, na ficha não foi, ou a ficha foi deixada em branco, ou foi anotado que não se conhecia a espécie, o gênero da serpente. E isso possivelmente tenha prejudicado a condução do caso no local. Para que a gente faça um tratamento correto, o primeiro ponto que nós temos que atentar é para a identificação das serpentes. Aproximadamente 50% dos acidentes, o paciente leva o animal junto. E quando leva o animal junto, fica fácil. Apesar de muitos colegas terem dúvidas, a identificação é relativamente tranquila. Aqui a gente tem uma imagem de uma serpente peçonhenta. E algumas características aqui fazem com que a gente identifique logo esse animal. A primeira delas, e a mais óbvia e fácil de ver, é a presença da fosseta loreal, que é esse orifício aí que eu estou apontando entre o olho e a narina. E nós podemos garantir que toda serpente que tem a fosseta loreal é uma serpente peçonhenta. Aqui a narina, eu estou com dificuldade aqui com o mouse, e aqui o olho com uma pupila em fenda. Essas são características de serpentes peçonhentas. As serpentes não peçonhentas, elas não têm fosseta loreal e a pupila é uma pupila circular. Aqui a gente tem o exemplo de uma serpente não peçonhenta. A pupila é circular, ela está com a boca aberta e a gente não observa aqui presença de presas. E tem a narina e não tem o orifício entre o olho e a narina. Então é uma serpente não peçonhenta. Essa identificação é extremamente simples e segura. Não tem fosseta loreal, não peçonhenta. Meio caminho andado. Se a gente já identificou como sendo peçonhenta, nós vamos ter que ter alguns cuidados, mas nós temos que definir a qual gênero essa serpente pertence. E, para isso, a gente vai olhar a cauda do animal. Aqui, nós temos à esquerda a presença de chocalho. Se a serpente tem fosseta loreal e tem chocalho, é uma cascavel. Se tem fosseta loreal e tem uma cauda lisa, sem chocalho, nós podemos garantir que é uma serpente do gênero botrópico. À direita, aqui nós temos uma cauda com escamas eriçadas, que é a cauda da surucucu, da serpente do gênero laquético, que para nós aqui em Minas Gerais tem uma importância pequena, já que nós só vamos ver acidentes com serpentes de serpentários, já que ela não existe, a gente não encontra mais no nosso meio. Ela é mais comum, a surucucu, na região amazônica. Uma única exceção em relação ao que eu falei, a presença da fosseta loreal e da pupila em fenda, são as corais. As corais verdadeiras,
elas são exceção. As pupilas são circulares, não possuem fosseta loreal, mas são peçonhentas. E como é que é feita a identificação? Para nós, aqui no nosso estado, é fácil. As serpentes do gênero crotálico, elas possuem anéis coloridos, pretos, vermelhos, brancos e amarelos. Então, chama muita atenção, tem um fenótipo muito característico e isso facilita a identificação. É a única exceção. Aqui nós temos um animal que foi trazido por um paciente com a cabeça esmagada. Então nós não teríamos como identificar pela fosseta loreal e pela pupila. Mas fica fácil. Ela tem anéis coloridos, anéis vermelhos, pretos e brancos. E aqui nós podemos afirmar tratar-se de uma coral, um acidente por serpente do gênero Micrurus, que são as corais verdadeiras. Eventualmente, o paciente vem ao serviço, traz a serpente e é muito comum matar o animal depois do acidente e chega só com um pedaço do animal. Chega sem a cabeça ou sem a cauda. E como é que eu faço para identificar? Também é possível. Aqui nesses dois desenhos superiores, nós temos uma imagem que com um pouco de boa vontade nos lembra aqui o gancho de um telefone antigo, ou um V, a letra V invertida. Esses desenhos são desenhos característicos das serpentes do gênero Bothrops. Uma serpente com fosseta loreal e com esses desenhos, trata-se então de uma serpente, ou uma jararaca, ou uma jararacuçu. Na parte inferior da tela, nós temos um exemplar do gênero crotálico, a cascavel. E a cascavel tem no dorso desenhos geométricos, desenhos que lembram losangos, como se estivessem bem traçados aqui no dorso. E é uma característica das cascavéis. E fica fácil a identificação. Com um pouco de treino e vendo essa imagem umas 2, 3 vezes, a classificação é relativamente fácil. Aqui, um animal que foi trazido por um paciente. Vocês podem ver que a cabeça está esmagada. É muito comum esmagar a cabeça na hora de matar o animal. E a cauda, nós não observamos chocalho, é uma cauda lisa. E ela tem no dorso, né? Essa serpente tinha se alimentado e por isso ela tem esse diâmetro aumentado aqui. Esse V invertido é uma característica do gênero Bothrops. Então, mesmo sem olhar a fosseta loreal, nós conseguimos identificar esse animal como sendo do gênero Bothrops. No entanto, uma parte dos pacientes chegam aos serviços de urgência sem o animal. Como é que a gente faz para classificar o acidente? O que nós olhamos são as manifestações clínicas. O que esse paciente está apresentando? O quadro é muito distinto e fica fácil a identificação. O acidente botrópico, causado pelas jararacas, jararacuçu, urutu, o veneno possui uma ação proteolítica. E é o que chama a atenção. É a marca registrada das serpentes do gênero Bothrops. Elas possuem enzimas que causam uma destruição da musculatura local, e isso leva a um processo inflamatório importante, com dor. Essa dor é uma dor que inicia com 1 a 2 horas do acidente, e além de ter uma ação coagulante. A ação coagulante ela é comum também ao crotálico, então não serviria para distinguir. Mas é importante e há um consumo de fatores de coagulação que pode levar à incoagulabilidade do sangue com sangramentos, muitas vezes sangramentos importantes para o sistema nervoso central, sangramento digestivo. Além dessa ação coagulante, o veneno Bothrops tem uma ação hemorrágica. Ele possui algumas proteínas que provocam lesão endotelial. E, eventualmente, o paciente apresenta sangramento mesmo antes de ter o consumo dos fatores de coagulação, muito provavelmente provocado por essa ação das hemorraginas. O que caracteriza o acidente botrópico, então, são as alterações locais causadas por essas enzimas proteolíticas. E o que chama mais atenção no quadro, como eu disse, é a grande alteração local. Nós observamos bolhas, dor,
equimose, edema. Essas manifestações vão ser mais ou menos intensas de acordo com a quantidade de veneno inoculado. E uma outra coisa que chama a atenção no acidente botrópico é que as serpentes jovens, aquelas serpentes com menos de 32, 35 centímetros, elas possuem um veneno com um fator proteolítico menos importante e predomina nos acidentes com filhotes de botrópico um quadro hemorrágico sobre o quadro proteolítico. Isso se transforma numa armadilha para o médico que está atendendo a esse paciente, porque nós podemos ter manifestações hemorrágicas graves e poucas manifestações locais, que é o que caracteriza esse acidente. É uma situação que, especialmente para quem não vê com frequência, pode causar alguma dúvida no diagnóstico. A necrose ela ocorre especialmente naqueles casos não tratados ou que receberam soro tardiamente. O soro, a gente vai ver daqui a pouco, é a pedra angular para o tratamento. E aqueles pacientes que recebem fora da janela ótima da administração do soro, que é até 6 horas do acidente, alguns evoluem com a necrose. Abscesso é uma complicação que a gente via num número muito grande de casos e que isso está diminuindo, felizmente, com a administração do soro mais precocemente. Síndrome compartimental também era muito frequente quando se usava mais torniquete, e hoje, cada vez mais, com a divulgação, está se usando menos torniquete, e essa complicação é menos frequente. Apesar de, neste ano, eu já ter visto umas 3 amputações secundárias a síndrome compartimental no Hospital João 23, que é referência para os casos mais graves. E os sangramentos, como eu disse, são relativamente frequentes no acidente botrópico. Aqui nós temos uma imagem de um paciente jovem, com mais ou menos umas 7 horas de evolução, com uma picada no dorso do pé, apresentando bolhas, um edema, né? A gente pode ver aqui na foto o brilho, e esse paciente tinha uma queixa de dor importante no membro. Essa é a característica do acidente botrópico. Aqui um paciente com mais tempo de evolução, cerca de 24 horas, com alguns pontos de sangramento. Aqui nós vemos uma bolha já rompida e o edema já regredindo. A gente vê que a pele aqui já mostra uma regressão do edema. Essas são características do acidente botrópico. Essa criança aqui é uma criança que recebeu cuidado tardiamente, chegou ao hospital com mais de 70 horas de evolução e foi picado no dorso do pé, evoluindo com uma necrose importante. Essa paciente aqui evoluiu para amputação desse membro. O diagnóstico, então, é baseado na identificação do animal, no quadro clínico, e alguns exames complementares podem nos ajudar. O coagulograma vai mostrar consumo dos fatores de coagulação, fibrinogênio diminuído, tempo de coagulação aumentado, atividade protrombina em queda. O hemograma tem alterações inespecíficas, ele pode ter uma leucocitose, geralmente com desvio para a esquerda, que não significa necessariamente infecção, especialmente na fase aguda. Ureia e creatinina, elas só vão se alterar mais tardiamente. O veneno botrópico, ele tem uma ação nefrotóxica, mas isso acontece 48, 72 horas, quando ocorre é mais tardio. Então, na fase aguda do acidente, para o diagnóstico, ele tem pouca importância. E no exame de urina, nós geralmente observamos hematúria, né? Hemoglobinúria e hematúria, que são características do acidente botrópico. E o tratamento? Como é que é feito o tratamento? O tratamento, como eu disse, o primeiro ponto, além do cuidado com o paciente, é a administração precoce do soro antibotrópico. Existe um soro específico que é feito com o veneno da serpente e ele deve ser administrado mais precocemente. O quadro do paciente é classificado entre leve, moderado e grave, e de acordo com as manifestações, se menos intensas ou mais intensas, você então define o número de ampolas. Normalmente, o Ministério da Saúde fala que nos acidentes leves pode-se usar de 2 a 4 ampolas. Acidentes moderados, 4 a 8 ampolas. E acidente grave, 12 ampolas.
No nosso serviço, nós usamos 4, 8 ou 12 ampolas. O que nós percebemos é que a classificação de leve, se nós perdemos o tempo, aquela janela ótima de administração do soro, que é 6 horas, administramos 2, e depois observamos que a classificação era moderada, nós perdemos tempo e isso compromete o prognóstico do paciente. Por isso, nós optamos por usar o número mais alto de ampolas. Se houver dúvida na classificação entre leve e moderado, e se o profissional não tem uma experiência maior, é melhor que classifique como moderado, para não perder o tempo de administração do soro. Como a gente viu, uma das complicações é a infecção secundária, necrose, e a limpeza do local da picada muitas vezes não é feito adequadamente e isso contribui para a complicação do acidente. Como a gente viu, esses pacientes picados por serpentes do gênero botrópico geralmente têm dor e eventualmente precisam até de analgésicos opioides. Muito cuidado com a hidratação venosa desses pacientes, né? Eles podem evoluir com insuficiência renal, então devem receber uma hidratação, especialmente nas primeiras horas. O debridamento cirúrgico é mais tardio, especialmente para aqueles pacientes que evoluíram com necrose. Antibiótico, nós não usamos antibiótico profilático, não está indicado o uso de antibiótico. Em raros casos, nós temos essa complicação infecciosa e aí tratamos com antibiótico para cobertura de gram-negativo e anaeróbio, que é a flora existente na boca da serpente. A fasciotomia é um tratamento cirúrgico para aqueles pacientes que evoluem com síndrome compartimental. E, obviamente, todo paciente com um acidente com solução de continuidade deve receber a profilaxia do tétano se tiver alguma dúvida em relação à história vacinal do paciente. Saindo do acidente botrópico, nós temos aí a imagem de uma serpente do gênero crotálico. Como eu disse, no dorso ela tem imagens que lembram losango e a imagem mais importante é o chocalho. E aí fica fácil a identificação. No nosso meio, em Minas Gerais, a gente tem um percentual bem acima do que a gente encontra no Brasil como um todo. Então, ele tem importância para nós, no nosso meio. Ele tem uma ação coagulante muito parecida com aquela ação que nós vimos do botrópico. Mas o que vai dar o diagnóstico é a ação neurotóxica que nós não observamos no acidente botrópico. Há um bloqueio neuromuscular e esse bloqueio neuromuscular é responsável pela clínica mais exuberante do paciente, que está relacionado com pitose palpebral, dificuldade de deglutição e até insuficiência respiratória nos casos mais graves. Além disso, ele tem, diferente do botrópico, uma ação miotóxica. O veneno quebra as fibras musculares e isso leva a uma rabdomiólise importante que pode chegar com secar de 150 mil, secar de 200 mil unidades internacionais, uma rabdomiólise maciça que vai, inclusive, precipitar a insuficiência renal. A insuficiência renal no acidente crotálico ela é muito mais comum que no botrópico, exatamente por essa ação miotóxica do veneno das cascavéis. O quadro clínico, diferente do botrópico, nós não observamos dor. Normalmente o paciente queixa de uma parestesia. É claro que se esse paciente fez um garrote no membro afetado, ele pode ter uma dor isquêmica, não provocada pelo veneno, mas provocada pela isquemia secundária ao garrote. Normalmente o que a gente vê é uma parestesia. E secundário às manifestações neurotóxicas, nós temos pitose palpebral, dificuldade de enxergar. Alguns pacientes, especialmente na fase mais tardia, 12 a 24 horas, se ele não recebeu o soro, ele pode evoluir com sonolência e até coma. A dor muscular, a mialgia, naqueles pacientes que evoluem com rabdomiólise é comum e vão ter a urina colorida aí pela mioglobina. O sangramento, como a gente viu, a toxina do crotálico também altera o coagulograma.
apesar de alterar o coagulograma e a fisiopatologia ser muito parecida com o botrópico, nós vemos menos sangramentos no acidente crotálico que no botrópico. Muito provavelmente porque no botrópico tem aquela, além do distúrbio de coagulação, tem aquela alteração que a gente viu nos vasos, no endotélio, e que nós não enxergamos aqui no crotálico. Talvez isso justifique manifestações menos comuns de sangramento. E a insuficiência renal é mais comum justamente por conta da rabdomiólise que está presente aqui no acidente crotálico. Eu estou falando um pouco mais rápido exatamente para a gente ganhar um pouco mais de tempo nas perguntas. Eu acho que vai ser mais produtivo. Aqui a gente vê a face típica de um paciente vítima de acidente crotálico. Ele está com a testa franzida, tentando abrir os olhos e não consegue. É como se ele tivesse embriagado, né? E isso é exatamente secundário ao bloqueio neuromuscular que acontece nesses casos. Os pacientes que chegam com essa face, ele normalmente tem 3, 4 horas de evolução. É claro que isso depende, de novo, do tamanho da serpente e do local onde foi inoculado o veneno. Se é um local mais vascularizado, as manifestações são mais precoces. Se é menos vascularizado, demora um pouco mais. Aqui a imagem de um paciente que tinha uma CK de mais de 150 mil, mostrando uma rabdomiólise importante no acidente crotálico. Os exames complementares, o coagulograma ajuda muito. O fibrinogênio aqui está destacado em vermelho, porque nos acidentes por cascavel a gente observa uma queda mais intensa e mais rápida de fibrinogênio que no botrópico, e que nos ajuda no diagnóstico a dosagem de CK. A creatinofosfoquinase altera precocemente nesses casos e que não acontece no acidente botrópico. E isso é importante no diagnóstico diferencial. A gente pode ter alterações eletrocardiográficas que sugerem um infarto agudo, que simulam um infarto agudo, justamente porque o veneno ataca não só as fibras musculares, mas também a musculatura cardíaca. No hemograma a gente observa leucocitose, ureia e creatinina também vão, do mesmo jeito que no botrópico, vão alterar mais tardiamente. Na urina rotina a gente tem menos sangramento e observa mais hemoglobinúria. Na verdade, essa hemoglobinúria não é hemoglobinúria, né? A fita confunde hemoglobinúria com mioglobinúria, e o que nós temos aqui secundária à rabdomiólise é a mioglobinúria. De novo, né, o tratamento é baseado na administração do soro. O Ministério da Saúde classifica o acidente crotálico como leve, moderado ou grave, com 5, 10 ou 20 ampolas. Esse soro é sempre administrado por via intravenosa, a gente vai ver alguns detalhes daqui a pouco. A limpeza do local da picada é importante. A hidratação venosa é muito importante, especialmente nesses pacientes que evoluem com rabdomiólise, com rabdomiólise intensa. Alguns autores, apesar de ter muita dúvida na literatura, advogam o uso de bicarbonato de sódio para alcalinizar a urina. E alguns trabalhos mostram a redução de insuficiência renal naqueles pacientes que têm a urina alcalinizada com pH, chegando a pH de 8. Mas isso não é consenso na literatura. Os pacientes que chegam tardiamente e que evoluem com insuficiência respiratória têm que ser entubados e ir para terapia intensiva. Aqui a gente tem uma imagem da coral, né, uma coral verdadeira, aquelas características de serpentes não peçonhentas, pupila circular, não tem fosseta loreal, mas se tem anéis coloridos, pode ser uma serpente coral verdadeira. E a gente, diante de um paciente que teve um acidente com uma serpente com anéis coloridos, até que se prove o contrário, ele foi picado por uma serpente do gênero Micrurus, uma coral verdadeira. A identificação da coral verdadeira, ela exige a observação da dentição, que é um dente muito pequenininho e que, especialmente para quem não tem muito traquejo, tem alguma dificuldade para a identificação. Então, se não é um indivíduo experiente,
a identificação deve ser baseada única e exclusivamente na presença dos anéis coloridos. Esse veneno, né, das serpentes corais, ele não possui ação coagulante e nem ação miotóxica. Então nós temos única e exclusivamente o bloqueio neuromuscular, que lembra a ação do crotalho, mas falta as manifestações no coagulograma e também na rabdomiólise, o que nos ajuda no diagnóstico. Uma outra coisa é que esses acidentes por corais verdadeiras são acidentes extremamente raros no nosso meio. Essas serpentes são serpentes arredias, são serpentes com hábitos que levam a um número de acidentes muito pequenos. E isso faz com que a gente receba um número pequeno de casos no pronto-socorro. Para vocês terem uma ideia, nesses 20 anos que eu trabalho com acidente ofídico, eu atendi 5 casos de acidente por coral verdadeiro. O quadro clínico, então, é basicamente de bloqueio neuromuscular, aquela face de embriagado, né, a face neurotóxica, a paralisia de musculatura respiratória, levando inclusive a insuficiência respiratória, e poucas alterações locais. Não tem edema, não tem distúrbio de coagulação. É um acidente que é considerado grave, mas felizmente, como eu disse, pouco frequente. A cara do paciente é exatamente a mesma cara que nós vimos no acidente crotálico, mas ele não tem alterações hemorrágicas nem alterações miotóxicas. Não existe nenhum exame que vá se alterar nesse paciente, diferente dos 2 acidentes que a gente viu anteriormente. O tratamento também é baseado na administração do soro específico, por via intravenosa. Aqui a gente não fala em picada, porque a presa da serpente não é móvel, é uma presa pequena, e para injeção de veneno precisa da mordida do animal. E por isso nós não falamos em picada, e sim mordida no caso do acidente por coral. Alguns pacientes que evoluem com insuficiência respiratória, eles vão precisar de intubação e assistência em terapia intensiva. Aqui eu trouxe uma imagem só para mostrar para vocês que é uma serpente que não tem importância médica no nosso estado, que é a surucucu. É a maior serpente peçonhenta das Américas, pode chegar até 4 metros de comprimento, mas há alguns anos já nós não temos esse animal aqui, por isso nós não vamos falar sobre ele. Mas as manifestações clínicas, só para curiosidade, lembram as manifestações do acidente botrópico. E por isso, possivelmente, possa haver alguma confusão no diagnóstico. Isso acontece especialmente na região amazônica, onde esse animal ainda existe. Bom, eu reservei aqui alguns minutos para a gente falar da administração do soro, porque é uma dúvida para boa parte dos profissionais que não lidam com isso no dia a dia. Então, algumas orientações gerais sobre o soro. E aqui não é só para acidentes com serpentes, mas também para acidentes com outros animais peçonhentos, já que a base da administração do soro é a mesma. Então, a administração do soro de todos os animais peçonhentos, exceto uma das aranhas, que é muito pouco comum no nosso meio, a Latrodectus, que o soro é feito por via intramuscular, todos os outros soros são feitos por via intravenosa. No nosso serviço nós fazemos sem diluição, mas alguns serviços diluem soro fisiológico, que não tem problema, desde que a administração seja em 30 minutos. O nosso objetivo, quando a gente faz a administração do soro, é neutralizar o mais rapidamente possível o veneno circulante. E para isso a gente tem que ser rápido na administração. Lembrar que a dose de nenhum soro antipeçonhento depende do peso do paciente, mas depende da gravidade do quadro clínico. Então, a administração de soro no acidente crotálico grave, o volume que vai administrar é o mesmo num paciente de 10 quilos ou num paciente de 100 quilos. Uma vez feito o diagnóstico, estabelecido o diagnóstico, o soro deve ser iniciado o mais precocemente possível. A administração do soro precoce é que muda o prognóstico desses pacientes. Por isso, essa preocupação em se administrar rapidamente.
e muitas vezes perder tempo com exames complementares num quadro clínico bem estabelecido pode agravar o paciente e não é recomendado. É claro que se há dúvida em relação ao agente, obviamente você vai precisar dos exames complementares. A reação ao soro, ela acontece. O soro que nós usamos é um soro feito com anticorpos retirados de cavalo, já que essa origem pode levar a reações que podem ser reações imediatas, reações eventualmente graves e que podem trazer risco de vida ao paciente. Felizmente, menos de 3% na nossa casuística apresentam reação grave. A maioria apresenta tosse, espirro e um exantema. Não passa disso. Um número pequeno de casos evolui para choque e edema de glote. Mas é claro que o médico e a equipe devem estar preparados para tratar essa reação, apesar dela não ser muito frequente. As manifestações tardias, conhecidas como doença do soro, são manifestações relativamente raras. Possivelmente nós não conhecemos a real prevalência dessa manifestação e ela acontece mais tardiamente, 5 a 24 dias. E ela caracteriza por alterações articulares, urticária, é um quadro bem menos grave e que está relacionado à quantidade de antiveneno inoculado. A reação tipo 1, a reação imediata, ela não guarda relação com a quantidade de soro administrado, mas as manifestações tardias sim. Quanto mais soro administrado, maior a chance de ter doença do soro. E por isso, mais um motivo para a gente ser bastante assertivo na indicação do número de ampolas de soro. Para se administrar o soro, nós devemos ter um local adequado. A gente não precisa ter uma salinha tão arrumadinha quanto essa, mas é importante que a gente tenha equipe treinada, isso é o mais importante, e algum material que é básico e que qualquer sala de emergência deve ter. Que é um ambu, tubo, desfibrilador, oxímetro, fonte de oxigênio e medicamentos para tratar a reação grave. A pedra angular no tratamento da reação ao soro, da reação tipo 1, é a adrenalina. A adrenalina é a droga mais importante nesse momento, mas você pode lançar mão também de inibidor H1, inibidor H2, eventualmente aqueles pacientes que evoluem com choque, com noradrenalina, para suportar esse paciente. Uma vez tratada a reação, se o soro não foi completamente administrado, continuar a administração do soro. Mas existe um risco maior de ter reação? Ele pode ter reação. Se tiver reação, interrompe de novo a administração do soro, trata e esse paciente, então, vai ser estabilizado. Se o diagnóstico está correto, a administração do soro específico é extremamente importante para garantir uma boa evolução do paciente. Bom, o meu objetivo era falar isso em 40 minutos e a gente abrir agora para as questões. Aí está o meu e-mail pessoal, se alguém quiser discutir alguma coisa ou quiser algum artigo sobre o que nós falamos, você pode me escrever nesse e-mail. Muito obrigado, eu aguardo então as perguntas. Tem uma orientação aqui da organização que vocês devem fazer o registro de participação, preencher o formulário de participação. Muito obrigado. Qual cidade é? Abriu? Bom, a gente tem uma pergunta aqui de Sete Lagoas, perguntando se o João 23 é referência e recebe pacientes mais graves. Que casos seriam esses? São aqueles pacientes que recebem soro tardiamente e que têm alguma complicação, seja complicação local, no caso do botrópico, ou que evoluem para insuficiência renal, por exemplo, no caso do crotário, ou sangramentos importantes para o sistema nervoso central e isso leva a um quadro mais grave. Aqueles pacientes que precisam de terapia intensiva, insuficiência respiratória, são esses os casos que nós recebemos.
Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, do presidente Juscelino, falando sobre o problema do som. E o Cerro tem uma pergunta sobre o paciente, se o paciente apresentar reação ao soro específico, teria alguma segunda opção para o tratamento desse paciente. Olha, o tratamento, como eu disse, é o soro heterólogo mesmo. Nós não temos soro homólogo, então é tratar a reação, como eu disse, a maioria é reação leve, e continuar a administração do soro heterólogo, do soro específico. Não há uma segunda opção hoje para esse paciente. Ok? Dependendo do número de ampolas, dependendo da classificação do acidente, entre leve, moderado, mais grave, se for maior número de ampolas, o tempo que você dá o soro não varia, ou se for um número maior de ampolas, você tende a prorrogar um pouquinho essa? Gustavo, se o paciente é um paciente muito pequeno, no caso de uma picada, por exemplo, uma picada por uma cascavel, um acidente classificado como grave numa criança muito pequena. E aí você aumenta o tempo de infusão. Mas, normalmente, 30 minutos é suficiente. Se é uma criança muito pequena, a superfície corporal menor, você amplia o tempo de administração. Em caso que ele colocou de reação ao soro, além de tratar, a maioria delas são leves, mas além de tratar, pode minimizar essas reações, você também prorrogar o tempo ou não? Algum tempo atrás, alguns autores falavam que, aumentando o tempo de administração, você teria um menor número de reações. Isso, a gente não observa isso na clínica, e o que a gente tem que estar preparado realmente para tratar as reações adversas quando elas acontecem. Felizmente, as reações graves são bem raras. Tem mais uma questão aqui de passa bem. Até quanto tempo do acidente o soro pode ser aplicado? No nosso serviço, nós, durante alguns anos, fizemos dosagem de veneno circulante com ELISA. E a gente detectou soro, ou melhor, detectou veneno circulante até 72 horas depois da picada. Então, teoricamente, até 72 horas depois do acidente, nós teríamos alguma eficácia. Lembrando que quanto mais tempo você se distancia de 6 horas do acidente, menor a eficácia. Quanto mais rápido for administrado esse soro, mais eficaz é o tratamento. Tem uma outra pergunta aqui de Sete Lagoas. No caso de doença do soro ou reação anafilática durante a administração, é necessário o preenchimento de reação da ficha de reação ao soro, como ocorre nas reações vacinais? Sim. Na própria ficha lá do atendimento tem um espaço para ser anotado as reações ao soro, as reações tipo 1. E elas devem ser preenchidas até para dar retorno para o laboratório fabricante e para o próprio Ministério da Saúde, que distribui o soro. Esses dados são importantes. Então, em não se tendo mais questões, a gente vai dar por encerrada essa webconferência. Em relação ao problema do som, conversando com o Renato, que é da equipe técnica aqui, eu vou passar por ele, antes de finalizar, ele responde essa pergunta da Márcia, de Passa Bem, mas o problema parece estar mais relacionado aos municípios. De toda forma, ele vai entrar em contato com todos os municípios que tiveram problema com o som para tentar solucionar isso. E a aula vai estar à disposição de vocês com o áudio depois de finalizado aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Dr. Adebal pela qualidade e realmente pela clareza da exposição, de quem tem realmente domínio do assunto. Eu que fui seu residente lá, é bom a gente relembrar, né, os assuntos. E eu já deixo o convite a todas as cidades que estão presentes até agora para a próxima videoconferência, que vai ser no dia 31, que é intoxicação medicamentosa, qual a conduta, vai ser também ministrada ou pelo Dr. Adebal ou por alguém do serviço de toxicologia lá do João 23, que é onde é o serviço também de referência, como de
do tema de hoje, de acidentes com animais peçonhentos, também é o serviço de toxicologia por intoxicações medicamentosas, serviço de referência aqui em Minas. Então eu já deixo o convite e conto com a presença de todos vocês de hoje a 14 dias. Né? Tem mais questões, vou passar para o Dr. Odebal e responde essas questões e finaliza, mas tendo mais questões, acho que a gente ainda tem um tempinho, vocês podem ir colocando. Bom, a Márcia de Passabem pergunta se a profilaxia do tétano com a aplicação do soro aumenta as reações alérgicas. Nós não observamos isso e o soro, ele é administrado antes o soro antipeçonhento, ele é administrado antes seja do soro ou da vacina antitetânica. Então, não há aumento dessas reações, sem nenhum problema. Mais uma pergunta aqui, de presidente Juscelino. Um paciente que apresenta uma reação inicial ao soro, é necessário ser feita novamente a infusão? Existe melhora com o uso de corticoides simultaneamente? Olha, os corticoides eles demoram para iniciar a ação, 2 a 3 horas para ter uma ação mais importante, e ele não protege de reações graves. Então nós não usamos no nosso serviço profilaticamente corticoide. Após a estabilização do paciente, volta à infusão sem necessidade de outras medicações. Ouro Preto tem uma pergunta dizendo que eles têm lagarta, perguntando se nós temos muitos acidentes de lagarta por lagarta lonômia em Minas Gerais. Eu mostrei inicialmente, nos 5 anos, nós ficamos de 1912 até 2002, 90 anos, sem registro de nenhum acidente por lonômia. Em 2002, nós tivemos um caso em Matozinhos, que é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte. E de lá para cá, nós já registramos, a Secretaria Estadual de Saúde registrou mais de 340 casos por lagarta do gênero lonômia. Então, não é muito comum, mas nós temos acidentes. E esses acidentes, eles acontecem normalmente de dezembro a março, que é o período em que a lonômia está no formato de larva, que é a forma que leva aos acidentes graves, e podem ser acidentes com distúrbio hemorrágico grave, insuficiência renal, acidentes realmente graves. Existe um soro específico, que é o soro antilonômico, e que, de novo, deve ser administrado o mais precocemente possível. Eu acho que só seria válido aqui, até pela frequência, e eu lembro a gravidade dos acidentes do escorpião nos extremos de idades, né? Ou em crianças mais novas ou em idosos. Uma recomendação assim, de conduta nessas cidades, chegou um paciente sabidamente por acidente escorpiônico, a conduta ali, você acha que alguma coisa é importante de passar a eles aí? Bem lembrado, Gustavo. Realmente o acidente escorpiônico é muito frequente no nosso meio. Nós vimos ali dos 94 mil acidentes nesses últimos 5 anos, 60 mil são acidentes por escorpião. No entanto, 97% dos pacientes evoluem com dor local e com analgesia você resolve o problema. O que leva a um cuidado, o que necessita de um cuidado maior é exatamente os extremos etários, especialmente crianças abaixo de 7 anos. E o que nós recomendamos é a administração do soro naqueles pacientes que têm manifestações classificadas como moderado ou grave. Aquele paciente que já picado por escorpião, bem documentado, e que apresenta náuseas, vômitos, arritmia cardíaca, edema agudo de pulmão, e deve receber o mais precocemente possível o soro específico. E isso, obviamente, naqueles locais onde tem uma estrutura para administrar o soro. Não tendo, e a gente sabe que uma parte significativa dos nossos municípios em Minas Gerais não tem condição e às vezes não tem o soro disponível, devem encaminhar esse paciente o mais rapidamente possível. O acidente escorpiônico, o paciente ele se beneficia mais ainda do soro que o acidente ofídico. Então, a precocidade da administração do soro muda a evolução
dos acidentes escorpiônicos. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né, de Ouro Preto. Não, Ouro Preto já respondemos. Tem uma outra de Ouro Preto. Sendo difícil a diferenciação entre esses acidentes e outras, acho que ele está falando de lagartas aqui, né? Quando devemos encaminhar o paciente para o serviço de urgência para a realização do coagulograma. A maior parte dos acidentes por lagartas no nosso meio são lagartas, aquelas carneirinhas, aquela lagarta peluda. Se você não conseguiu identificar, todo paciente picado ou que teve um contato com lagarta deve ser realizado o coagulograma. É a única maneira que você vai ter de diferenciar. Mas, normalmente, como esses animais são animais muito lentos e eles não deslocam rapidamente como as serpentes, a maioria dos pacientes sabem descrever exatamente como era o animal, facilitando a identificação. Então, na maioria das vezes, a gente não tem problema. E lembrar que predomina no nosso meio os acidentes com as outras lagartas e não o lonômio. Ok? Mais alguma coisa? Ok, muito obrigado, então.